Boa tarde, bem-vindos ao estudo do Livro dos Espíritos da tarde desse sábado. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece. Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, aqui estamos, Senhor, pedindo o amparo, a proteção e o auxílio para mais uma tarde de estudos. Que assim possa ser, graças a Deus. Lembrando, meus amados irmãos, que estamos nos aproximando do final do ano e temos aqui um pedido especial, para que todos participem, sensibilizem seus corações para a nossa festa de Natal, a festa de Natal de todos os assistidos da nossa Casa do Caminho. Aproveitamos para que todos sejam tocados para a necessidade desses irmãos que ainda necessitam do auxílio material dessa bolsa que é preparada com tanto carinho. Então, quem puder colaborar, nós temos aí os nossos canais da casa, é só procurar a gente. Todas as mídias sociais da casa estão divulgando, pode ser feito um depósito na conta da Casa do Caminho ou até mesmo um Pix, tá? Então é só vocês procurarem o Guilherme, a Ana Paula, a Andréia ou qualquer outra pessoa responsável da casa e colaborar. A gente conta com o coração amado e querido de cada um de vocês e dos amigos e familiares de vocês para fazer o Natal de todos esses queridos. Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer as questões 1010 até a 1019. Então, a gente começa com a questão da ressurreição e da reencarnação. Então, vamos pensar ali, após a transfiguração do Tabor, em que Jesus está com os apóstolos, dois dos seus apóstolos, um deles Pedro, e ele fala para os seus discípulos, que os estavam interrogando, e ele diz assim: por que dizem então os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? E Jesus responde para eles: é verdade que Elias já veio, mas vocês não os reconheceram. Então, naquele momento, eles entenderam quem era que tinha vindo. De quem que ele estava falando, desculpem. Que era que ele estava falando naquele momento de João Batista. Kardec diz para a gente que os judeus já falavam em reencarnação, só que eles não falavam em reencarnação com esse nome. Eles falavam em reencarnação sob o nome de ressurreição. E o conhecimento que eles tinham sobre reencarnação ainda era um conhecimento muito errôneo, Eles tinham uma ideia ainda muito vaga de como se processava a reencarnação. Tanto que a gente lá na frente vai ver a passagem de Nicodemos, que Nicodemos pergunta para Jesus: como pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe? Porque eles não entendiam como se dava exatamente esse processo de ligação da alma ao corpo. Eles não entendiam como isso ocorria. Eles acreditavam que o homem que vivera poderia reviver, mas eles não sabiam exatamente como se dava esse processo. A partir disso, vamos definir aqui o que seria então ressurreição e reencarnação? Então, ressurreição nada mais é do que o ato ou o efeito da gente ressurgir, ressuscitar, regressar da morte à vida. Então, esse ato de eu voltar à carne, de eu voltar para o mesmo corpo, seria ressurreição. Isso é o que os católicos acreditam, isso é o que os protestantes acreditam. E está lá na 1011 o Kardec fazendo a pergunta acerca da ciência e os espíritos respondendo. E a gente sabe que isso é contrário à ciência, porque a matéria ela tem um tempo, a matéria se deteriora. E a gente lembra que ao desencarnar, o espírito tem uma passagem que a gente fala que o espírito é expulso do corpo. Porque o corpo chega um tempo que ele expulsa o espírito, porque essa matéria vai se desgastando, os órgãos já não têm mais como manter o fluido vital, ou porque há um rompimento dos órgãos, ou um desgaste natural dos órgãos, há um rompimento de algum órgão que acaba não fazendo mais com que o fluido continue alimentando o corpo, e simplesmente o espírito é expulso do corpo. Então significa que a matéria ela tem um tempo, e ela vai se deteriorando até que ela acaba. Então, para eu voltar, para o espírito voltar a ter um corpo,
ele não vai voltar para o mesmo corpo, ele vai voltar para um novo corpo. Então, não existe a ressurreição, né, da forma como eles acreditam, de eu voltar para o mesmo corpo. Existe sim a reencarnação, como a gente vê na doutrina espírita. Então, de acordo com a ciência nos explica, e aí, né, a ciência no sentido, a ciência da reencarnação, né? Mas assim, e tá de acordo com a ciência, porque se a matéria ela é perecível, né, tá de acordo com a ciência. Então, definindo os termos, reencarnação é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas em um outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem em comum contigo. Então, é um corpo novo, formado, né, a partir de uma nova oportunidade para aquele espírito experienciar todas as possibilidades na matéria, para que aquele espírito progrida e chegue à perfeição relativa. Então é o que Jesus diz a Nicodemos: se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, enquanto nós não nos tornarmos espírito puro, porque só o espírito puro não reencarna mais, né? Então, enquanto a gente não vencer todas as nossas viciações, a gente ainda vai precisar reencarnar, né? A gente vai precisar ainda expiar, a gente ainda vai precisar deixar todos os nossos vícios, então a gente ainda vai precisar experienciar na matéria, passar por todas as provas, né, para que a gente se depure, para que a gente consiga nos melhorar, porque a lei é educativa. Então ele diz aqui: não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Enquanto então eu não conseguir vencer todos os meus vícios morais, ainda será necessário a gente nascer de novo. A partir do momento em que o espírito vence todos os seus vícios e se torna espírito puro, relativamente perfeito, porque só perfeito só o Pai, a gente ainda vai precisar reencarnar. E na 1011, em que a gente já fala de purgatório, inferno, ele pergunta assim: um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos, de acordo com os seus méritos? Então, o que vocês acham? Existe um lugar circunscrito no universo que está destinado às penas e gozos dos espíritos? E aí os espíritos respondem: as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Então, se eu sou um espírito imperfeito, ou se eu sou um espírito mais elevado, né, essas penas e gozos serão diferentes. Então, cada um traz em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. Quanto mais moralmente avançado o espírito, maior o grau de felicidade que ele encontra. Por quê? Porque ele vai ter a paz de espírito. Quanto mais viciações o espírito tem, maior o grau de infelicidade que ele vai encontrar. É como eles estão por toda parte. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina a uns ou aos outros. Então, a gente não tem um lugar circunscrito. Não existe o céu, o inferno. Olha só, o céu, o inferno, né? Não existe essa coisa circunscrita. Os espíritos, como ele diz aqui, estão em todas as partes. Eles são invisíveis aos nossos olhos. Pode estar ou aqui do nosso lado, eu falando aqui, eles estão aqui do meu lado. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, segundo o grau de evolução do mundo que habitam. Então, os encarnados como nós, aqui na Terra, que é um mundo de provas e expiações, serão, no nosso caso, mundo de provas e expiações, nós somos felizes? Ainda não. Por quê? Porque ainda somos espíritos viciosos, então a gente ainda não é feliz. Nós já temos momentos de felicidade, mas ainda temos muito a reparar. Então ainda temos momentos também de muitas infelicidades em função dos nossos erros. A nossa consciência mostra para a gente ainda que cometemos muitos erros. Então não dá para a gente ser feliz num lugar que a gente vê muito sofrimento, vê muita miséria, muitas coisas ainda difíceis. Na 1012,
De acordo com isso, o inferno e o paraíso não existiriam como os homens se representam? E aí os espíritos respondem: não são mais do que figuras. Os espíritos felizes e infelizes estão por toda parte. Entretanto, como já o dissemos também, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde quiserem, quando perfeitos. Então vamos lá. Olha o que ele está perguntando aqui. Vamos fazer de novo a pergunta. De acordo com isso, o inferno e o paraíso não existiriam como os homens os representam? Então, não existe inferno e paraíso. Mas, olha o que ele diz como resposta. Isso é uma figura, né? Isso não são mais do que figuras, mas tem uma representação para a gente como espírito imperfeito ainda. O espírito feliz e o infeliz, eles estão por toda parte. Os espíritos felizes, por simpatia, eles se relacionam, assim como os infelizes também, por simpatia, se relacionam. Os infelizes, eles não têm a liberdade de estar em toda parte. Já os felizes, já os perfeitos, eles podem ir aonde eles quiserem. Por quê? Porque eles têm a conquista moral. E pela conquista moral, eles podem ir aonde eles quiserem. Então, olha o comentário de Kardec. A localização absoluta dos lugares de penas e recompensas só existe na imaginação do homem. Isso é uma figura, né? Essa ideia é justamente pela nossa imperfeição. Então, como espíritos imperfeitos, a gente tem essa ideia, até por muitas vezes a gente ainda ter cometido tantas coisas ruins, que quando a gente desencarna, e pela afinidade que nos aproxima, né, a gente vai parar, às vezes, em lugares em que a nossa consciência também nos permite ir para lugares muito difíceis, em que somos lá arrastados para lugares ainda que temos muita afinidade. Então, é isso que faz com que a gente tenha muito medo. E lugares, muitas vezes, da nossa imaginação, do nosso imaginário. Olha a complicação. E aí ele continua aqui. Provém da sua tendência de materializar e circunscrever as coisas cuja natureza infinita não podem compreender. E a gente vai ver também que a religião aqui tem um grande peso. Quantas vezes as religiões usaram do medo para controlar. Então, quando eles criam essas figuras também para controle das pessoas, no nosso imaginário, ao desencarnar, pela nossa inferioridade também, esse imaginário acaba assombrando a gente e fazendo com que esses espíritos que acham, né, que cometeram crimes e atrocidades, eles acabam sendo atraídos e achando-se devedores e merecedores desses locais. Mas não que esses locais existem, mas eles podem até materializar, né, e fazer com que esses locais não é que existam, mas o pensamento é criador. O pensamento é criador. E aí complica muito, né? Então, Jesus nos ensinou que Deus nos ama muito mais que qualquer ser humano consegue amar seu filho. Então, essa frase a gente tem que ficar muito seriamente embutido na nossa cabeça. Se Deus nos ama muito mais do que eu amo meu filho, Deus criaria o inferno? Deus criaria lugares tão difíceis? Então, ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe der um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vos outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás no céu, dará boas dádivas ao que lhes pedirem. Então, é só a gente raciocinar, né? Deus é bom, Deus é justo. Além de Deus, é boa, é justa, não é punitiva. Então, a gente tem que parar com essa ideia de inferno. E
aí, o que se deve entender então por purgatório? E aí os espíritos respondem: dores físicas e morais é o tempo da expiação. É quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos faz expiar as vossas faltas. Os homens expiam nela o seu passado e o seu presente em benefício do seu futuro. Mas, amados, não ignorais uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é um longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É muito interessante isso, né? A gente tem essa ideia de purgatório, que a gente vai ficar lá no purgatório católico eternamente. E olha o que ele diz pra gente. O purgatório seria esse tempo de expiação para o espírito, né? Esse tempo que a gente tem das dores físicas e morais, que normalmente a gente passa aqui na Terra, em que os homens vão expiar o seu passado e o seu presente em benefício do seu futuro. E aí ele vai dizendo do tempo, que o tempo é relativo. O que para um é um dia, para o outro é 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então a gente tem que pensar sobre tudo isso. Já na 1014, eles perguntam assim: como se explica que espíritos interrogados sobre a sua situação tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? E eles acham mesmo. Por quê? Porque são espíritos que acreditam nisso. A gente falou lá. Espíritos que ainda trazem isso e materializam essa situação. Olha só, quando eles são inferiores e não estão completamente desmaterializados, conservam uma parte de suas ideias terrenas. Então, eles vão para ambientes que traduzem as suas impressões. Então, eles têm a impressão de que realmente estão naquele local e são atraídos por locais que são materializados por espíritos que são semelhantes a eles. E eles têm a impressão de que estão naquele lugar. Então, por exemplo, tenho muito medo de solidão. Vou ser atraído ao desencarnar junto a espíritos que também têm muito... Bom, medo de solidão não, porque aí eu vou ser sozinha, não vou ser atraído para pessoas que têm medo de solidão. Esse meu exemplo não deu muito certo, não. Mas, por exemplo, tenho muito medo do inferno, de capeta. Vou ser atraída para um local desse tipo, que vai me impressionar. E junto a espíritos também dessa natureza, com esse mesmo medo. Então, a gente tem que trabalhar muito essas questões, porque isso é real. Então, eu vou materializar essas ideias. Por quê? Porque eu ainda sou um espírito que estou muito materializado. Ainda sou um espírito muito devedor também, com muitas viciações. Então, encontra-se num meio que não lhes permite sondar o futuro, senão de maneira deficiente. Vamos lembrar lá do André Luiz? André Luiz ficou lá no umbral um tempão e vendo o tempo inteiro as chagas da causa que o matou, né? Que o levou à morte. Vendo aquilo saindo do aparelho digestivo dele o tempo inteiro. Mas ele já tinha morrido. Por que ia ficar aquilo ali o tempo inteiro expurgando dele? Lembrando aquilo. E depois falando, suicida, suicida, suicida. Por quê? Então vamos lá. Encontra-se num meio que não lhes permite sondar o futuro, senão de maneira deficiente. Essa é a causa por que, em geral, os espíritos errantes ou recentemente libertados falam como teriam feito se estivessem na vida carnal. Inferno pode traduzir-se por uma vida de provas, extremamente penosa, com a incerteza de melhora. A gente pode estar na matéria, passando grandes dificuldades e aquilo ser visto como um grande inferno, né? Como ele está dizendo aqui. E purgatório, por uma vida também de provas, mas com a consciência de um futuro melhor.
Quando sofres uma grande dor, não dizeis que sofre como um danado? Não são mais que palavras, sempre em sentido figurado. Então a gente bate sempre no martelo, né, nesse mesmo martelo de que são palavras no sentido figurado. E aí? E nesse sentido, como se deve entender a palavra céu? Céu seria o quê? A gente ia ficar lá nos Campos Elíseos, voando, com asinha, né? Então vamos lá. Crês que seja um lugar como os Campos Elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão aglomerados e confundidos sem outra preocupação que a de gozar na eternidade uma felicidade passiva? Ele diz não. Ele vai dizer assim, é o espaço universal, são os planetas, as estrelas de todos os mundos superiores, em que os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem as atribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Por quê? Porque lá vão o quê? Estar que tipos de espíritos, né? Espíritos inferiores no céu? E nem aqui a gente vai dizer que é céu, né? Então, assim, é o espaço universal. Ó, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores. E quem vai estar nos mundos superiores? Espíritos superiores também, que já não tem mais a inferioridade, que podem ir e vir a toda hora. Já na 1017, disseram alguns espíritos habitar o quarto, o quinto céu. O que entenderiam por isso? Vós lhes perguntais que o céu habitam, porque tendes a ideia de muitos céus sobrepostos, como os andares de uma casa. Então, eles respondem de acordo com a vossa linguagem. Mas para eles as palavras quarto, quinto céu exprimem diferentes graus de purificação e, por consequente, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se ele está no inferno. Se for infeliz, dirá que sim, porque para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Então, assim, aqui é uma questão de palavras, né? Mas, assim, a gente sabe que não existe o quinto, quarto, sexto céu. Mas claro que em termos que ele diz aqui, de diferentes graus de purificação. Por quê? Porque a gente nunca para não é que a gente nunca para de evoluir, mas nós não fomos criados no mesmo momento. Então a gente nunca vai estar no mesmo momento de evolução. A gente nunca para de aprender. Então por isso que ele fala aqui diferentes graus de purificação, né? Assim como também na inferioridade a gente vai ter diversos graus de inferioridade, né? Apesar de estarmos na mesma categoria. A gente fala aí dos degradês. Então, dentro do degradê da superioridade, a gente vai ter degradê na superioridade. A gente vai ter degradê na inferioridade. A gente vai ter degradê nos espíritos medianos e por aí vai. Então, hoje a ciência demonstrou que a Terra não é mais do que um dos menores mundos entre tantos milhões de outros e sem importância especial. Traçou a história da sua formação e descreveu a sua constituição, provando que o espaço é infinito, de maneira que não há nem alto nem baixo no universo. Faz-se necessário renunciar a colocar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares baixos. Estou mostrando para a gente que não tem um lugar circunscrito, então não tem alto, não tem baixo. E é interessante como isso fica na cabeça da gente, né? Quando a gente fala assim, a mamãe foi para o céu, papai foi para o céu, e aí a gente aponta para cima, como se houvesse esse espaço circunscrito, né? Mas não existe. É o que ele falou, a ciência já prova que não existe isso. Estava reservado ao Espiritismo dar sobre todas essas coisas a mais racional explicação, a mais grandiosa e, ao mesmo tempo, a mais consoladora para a humanidade. Assim podemos dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. E que encontramos o nosso purgatório em nossa encarnação, em nossas vidas corpóreas ou físicas. Porque é o espírito que causa isso à sua mente, através do seu pensamento, através das suas escolhas, né? A gente, através daquilo que a gente decide das nossas escolhas, é que a gente vai poder estar aí, se enquadrando, né? No céu, no inferno, no purgatório.
E à medida que a gente caminha, e à medida que a gente aprende, à medida que a gente evolui, essa condição, como ele diz lá, de felicidade e infelicidade, vai estar ligada diretamente ao grau de moralidade do espírito. Na 1018, ele pergunta: em que sentido se deve entender as palavras do Cristo? Meu reino não é desse mundo. Então, Cristo responde exatamente no sentido figurado também. Ele queria dizer que reina sobre os corações puros e desinteressados. Ele está em todos os lugares em que domina o amor do bem, mas ele não tem um lugar parado. Por quê? Jesus é o Espírito superior. Ele vai ajudar, como ajudou aqui o Brasil, oh meu Deus, Andréia, pelo amor de Deus. Ele participou do momento da criação da Terra, né? Ele como que a gente fala? Eu esqueci o nome. Construtor de mundos. Então, Jesus, como outros espíritos, ele está o tempo inteiro como co-criador de outros planetas, de outras orbes. Ele não fica estagnado num lugar. Então é isso que quer dizer essa questão. Jesus não fica parado, né, circunscrito numa região. Então ele está em todos os lugares em que domina o amor do bem, mas os homens, ávidos das coisas deste mundo, ligados aos bens da terra, não estão com ele. Já na 1019, o reino do bem poderá um dia realizar-se na terra? Então ele vai dizer que o bem reinará na terra quando? Quando os espíritos que aqui reinam, que aqui habitam, também passem a se tornar bons. Bons no sentido de superarem os maus, porque a gente sabe que a Terra ainda terão espíritos que, né, quando a gente passar para o mundo de provas e expiações para o de regeneração, a gente ainda não vai ser um mundo maravilhoso, mas vai reinar mais os espíritos melhores, né, mais os bons do que os maus. Mas a gente ainda vai ter determinadas situações. Então, eles farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Então, haverá mais espíritos bons do que maus. A gente ainda terá algumas situações, mas os bons é que vão reinar na terra. Então, a transformação da humanidade foi predita e chegais a esse momento em que todos os homens progressistas estão se apressando. Ela se realizará pela encarnação de espíritos melhores, que constituirão sobre a Terra uma nova geração. Então, os espíritos dos maus, que a morte ceifa diariamente, e todos os que tendem a deter a marcha das coisas serão excluídos, porque estariam deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Entendamos bem que o pecado original se refere à natureza ainda imperfeita do homem, que só é responsável por si mesmo e por suas próprias faltas, e não pela de seus pais. E para finalizar o comentário de São Luís, ele diz: vós todos homens de fé e de boa vontade, trabalhai com zelo e com coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis o centuplicado o grão que tiverdes semeados. Infelizes dos que fecham os olhos, pois preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações que os gozos que tenham tido. Infelizes, sobretudo, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo das suas misérias. Gente simples, fazendo coisas pequenas em lugares pouco importantes, consegue mudanças extraordinárias. Isso é um provérbio africano. Então, gente, São Luís fecha o estudo da gente, né? A gente sabe que a Terra é ainda um planeta de provas e expiações, mas que estamos aí em processo de regeneração já há bastante tempo
em que os bons serão a sua maioria, então nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que, se nós queremos caminhar, né, porque a Terra está caminhando, se nós quisermos fazer parte dessa Terra regenerada, nós temos que entender que só vencendo os nossos vícios, só trabalhando os nossos vícios, nos melhorando, nos esforçando, é que a gente vai conseguir caminhar rumo a essa Terra regenerada. Enquanto a gente não entender isso e não trabalhar para vencer essas questões que são nossas, né, particulares, e não tem a ver com o vizinho, não tem a ver com o familiar que está do lado, são individuais, a melhoria é nossa, o grau de infelicidade é nosso, porque a questão moral é individual. A gente não vai poder julgar e culpar, né? Mais do que julgar, a gente não vai poder culpar o outro pelas nossas infelicidades. Está nas nossas mãos nos tornarmos felizes ou infelizes. E não poderemos chegar no mundo espiritual e reclamar do nosso infortúnio, né? Não poderemos reclamar. Deus não nos abandona. Deus nunca nos deixou sozinhos. Ele sempre nos ampara, sempre nos manda um amigo espiritual, um querido, para junto de nós nos momentos mais difíceis da nossa encarnação, por mais que a gente não veja, nos ajudar, nos auxiliar para nós enfrentarmos estes momentos. Então, confiemos sim, mas trabalhemos porque é necessário. Então, façamos a nossa prece, elevemos os nossos pensamentos e tenhamos sempre a certeza desse amparo, desse recurso que Deus sempre nos oferece, e sejamos sempre gratos por tudo aquilo que recebemos da espiritualidade, mas sempre, acima de tudo, de Deus nosso Pai. Então, agradecendo, Senhor, por mais uma oportunidade de reflexão, por mais um sábado de estudo, agradecendo, Senhor, por termos uma casa, comida, termos saúde, termos todas as condições, Senhor, de nesta encarnação experienciarmos as melhores possibilidades de vivermos, de aprendermos e de nos melhorarmos. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Bezerra, patrono deste estudo, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus Pai, que te pedimos, ao encerrar a prece, encerrarmos o estudo do Livro dos Espíritos da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus.